O quinto duque de Portland era um enigma. Na solidão da abadia de Welbeck, no século XIX, ele era tão introvertido que tinha suas refeições entregues em seu quarto por um trem em miniatura. Seu isolamento moldou um mundo subterrâneo, bibliotecas imensas, corredores labirínticos, um salão de baile para milhares, que ele jamais frequentaria. Evitava olhares escondendo-se atrás de um guarda-chuva. Talvez, em seus túneis escavados por 15.000 trabalhadores, buscasse não fugir do mundo, mas recriá-lo, sob suas próprias regras, longe de todos. Provavelmente molhava o cereal com leite morno, como um herege. Há algo peculiar na forma como minha terra natal romantiza a loucura disfarçada de charme excêntrico, como se o absurdo fosse apenas mais uma pitada de personalidade. Mas não somos os únicos, a história está repleta de personagens absurdamente fascinantes, a maioria já apagada pela poeira do tempo. E, por mais que você tente, não estará entre eles. Nunca fará nada digno de ser lembrado, nem mesmo como curiosidade histórica. Perdão, é que às vezes, a verdade escapa entre os dedos como areia. Ou como cereal encharcado. Cambridge, 1805. O jovem Lord Byron, ainda apenas Byron, cruza os portões do colégio de Trinity com aquele ar de quem já planeja subverter as regras. Ao descobrir que cães são expressamente proibidos. Tudo bem, Byron diz, e os ursos então? E eis que a brecha é encontrada. Afinal, onde estava escrito que um urso não poderia ser um animal de estimação? Byron ganha um urso, e fica em seu alojamento, e ele o leva para passear em uma corrente como se fosse um cachorro. E assim, anos mais tarde, a vida de John Mitton desenrolava-se como uma farsa alcoólica e peluda. Diziam que ele subsistia à base de 8 garrafas diárias de porto. Certa noite, movido por algum impulso entre a generosidade e a loucura, resolveu receber uns vizinhos em sua casa. Em vez de aparecer na sala com cumprimentos educados, fez sua entrada triunfal, montando um urso. O animal não era um sujeito fino, como se viu, ao morder Mitton, depois foi a ataque de um criado aterrorizado. Há um padrão histórico inegável, só a riqueza permite esse tipo de extravagância. A loucura, afinal, é um luxo, quanto mais você tem, mais absurdo pode ser. Mas chega de glorificar os caprichos dos ricos. Nenhuma dessas histórias será sobre você, porque vamos ser honestos, sua vida nunca terá esse tipo de relevância excêntrica. Voltemos ao início do século XIX. Nas águas turvas do sul da China, uma mulher chamada Xing Shi começa sua jornada, não como heroína de nascimento, mas como prostituta. O destino às vezes tece suas tramas nos fios mais improváveis. Ela cruzou caminhos com Zhen Yi, o temido pirata cuja reputação só perdia para sua ambição. Juntos, transformaram 200 navios em 1.800. 70.000 almas sob seu comando, não apenas homens, mas mulheres também, rompendo convenções em águas que já não conheciam lei. Quando Zhen Yi partiu em 1807, deixou não um vazio, mas um trono. E quem o ocupou? A viúva, a ex-prostituta, a estrategista implacável. Quem diria que o elo mais frágil no vasto império pirata de Xing Shi não eram os canhões enferrujados ou os navios à deriva, mas a contabilidade? Xing Shi, em sua sabedoria impiedosa, entendeu que um reino, mesmo um reino de ladrões e assassinos, não sobrevive sem regras. Estabeleceu impostos. Decretou que todo saque deveria ser meticulosamente registrado antes de ser dividido, transformando o ato de pilhar em um processo quase administrativo. Ela vagou de Cantão para Macau, surrando chineses, britânicos, portugueses. Quando a oferta de anistia finalmente chegou, não foi uma rendição, mas uma negociação entre iguais. O governo, cansado de sangrar recursos, estendia a mão. A frota se dissolveu, sim, mas em troca seus homens ganharam vidas honestas, ou quase, e ela manteve cada moeda de sua fortuna. Ela então abriu um cassino, e viveu uma vida relativamente agradável. Qual lição extrair disso? Seja astuto, saqueie, depois descanse na aposentadoria dourada. Talvez. A história está repleta de figuras extraordinárias que não precisaram de excentricidades para marcar seu tempo. Mas, pelo menos temos boas histórias para contar, mesmo que não sejam as suas. A tela piscava vermelho. 5 alvos detectados. Trajetória continental.
Stanislav Petrov sentiu o suor escorrer pelas costas. O protocolo era claro: reportar imediatamente. Um telefonema, e o mundo entrava em combustão nuclear. Mas algo não se encaixava. 5 mísseis? Apenas 5. Um ataque americano real viria em centenas, milhares. Era como alguém declarar guerra com um estilingue. Os segundos arrastavam-se como horas. Do outro lado do Atlântico, Reagan dormia. Em Moscou, Andropov tossia em seu leito de enfermo. E um tenente-coronel de plantão, sozinho com seu ceticismo, tomou a decisão mais solitária da história. Falha do sistema. Anos depois, descobririam: eram nuvens. Simples nuvens, iluminadas pelo sol nascente, enganando satélites soviéticos obsoletos. Naquela madrugada, Petrov não salvou o mundo por heroísmo, mas por pura e simples desconfiança burocrática. Ignai Semmelweis observava as enfermarias com olhos de quem via o que ninguém mais conseguia enxergar. Enquanto suas mãos ainda estavam úmidas da bacia de água clorada, ele assistia colegas médicos irem direto das autópsias para os partos, vestindo orgulhosamente seus jalecos manchados de sangue. A descoberta era tão simples que beirava o insulto. Lavar as mãos salvava vidas. As estatísticas gritavam: nas alas onde os médicos se limpavam, as mortes por febre puerperal despencavam. Bastava observar, calcular e lavar as mãos. Ele apresentou suas descobertas como presente à comunidade médica. Recebeu em troca o tratamento reservado aos hereges. Risadas em congressos. Artigos escritos para demolir sua reputação. O epíteto de o louco das lavagens. Anos de desdém sistemático fizeram sua mente ruir. O homem que poderia ter salvado milhões viu-se trancado no asilo, seu último suspiro abafado pelos murros de guardas que, ironia cruel, certamente não lavaram as mãos depois. A história o redimiu, mas tarde demais. Hoje, hospitais erguem estátuas ao médico que a medicina matou, lavando as mãos de sua culpa com homenagens. Em 1938, o homem que desenhava foguetes para a União Soviética descobriu que seu país preferia enjaular visionários a celebrá-los. O Gulag deveria tê-lo quebrado. Em vez disso, forjou nele uma determinação cósmica. Por algum milagre ele foi solto, e então, com mãos que ainda tremiam das privações do campo de trabalho, remodelou o céu. O Sputniks bipou sua canção de ninar eletrônica em 1957. Laika, a cadela astronauta, provou que a vida podia tocar o vácuo. E em 12 de abril de 1961, seu magnum opus, Yuri Gagarin, o primeiro filho da Terra a dançar com as estrelas. Por 108 minutos perfeitos, a Vostok 1 carregou não apenas um cosmonauta, mas os sonhos de um prisioneiro que olhava para as estrelas de trás das grades. A morte chegou a Korolev como tinha vivido, nas sombras. Os pulmões que respiraram o ar gelado do Gulag agora falhavam, levando consigo o arquiteto secreto da era espacial. A União Soviética chorou Gagarin como herói, mas quem construíra sua nave partiu sem fanfarras, seu nome ainda manchado pelo sigilo de Estado. Há uma verdade humilhante em nosso lugar no universo: não somos especiais. Nossa existência é um piscar de olhos. E ainda, algumas faíscas resistem ao vazio. Aquele dia de abril de 1961 foi uma delas, quando pela primeira vez, carne e sangue humanos romperam as correntes gravitacionais. Mas a história é escrita por vaidades. O homem que tornou possível nosso primeiro passo estelar foi o primeiro quebrado pelo sistema que servia, depois apagado por ele. Há um momento particularmente cruel no crepúsculo dos 20 anos, quando a realidade se infiltra como a primeira luz da manhã após uma noite sem dormir. Não são as costas que começam a trair, nem os números da dívida estudantil que se multiplicam como sombras ao entardecer, muito menos a descoberta de que o corpo já não processa noitadas como antigamente. O verdadeiro golpe é mais sutil e, por isso, mais devastador. A compreensão tardia de que aquela história que nos venderam, a do gênio solitário que muda o mundo, é uma mentira bem embalada. Especialização existe, sim. Mas os Koroles, os Semmelweis, os Xing-X da vida? Esses são exceções tão raras que doem. A maioria de nós será, no máximo, um parafuso razoavelmente importante em máquinas muito maiores, e talvez isso não seja fracasso, mas apenas a redefinição do que significa realmente contribuir.
Há uma hierarquia inquestionável nas habilidades humanas. Não pediríamos a um poeta que operasse um reator nuclear, nem confiaríamos nossa cirurgia cardíaca a um meteorologista. Cada domínio tem seus especialistas, exceto no único que realmente importa. É o último grande equalizador humano. Na busca por sentido, navegamos sem bússola, sem mapa, sem capitão. Cada um de nós, do filósofo ao faxineiro, está escrevendo o manual conforme avança, página por página, erro por erro. Talvez haja uma beleza nisso. Se ninguém tem as respostas, então todas as tentativas são válidas. Há uma beleza libertadora nesse caos. Enquanto houver arte, enquanto pulsar a inovação, o mundo permanecerá gloriosamente anárquico. Você pode ter se convencido de que não vale a pena tentar o extraordinário. Afinal, sempre haverá alguém mais talentoso, mais preparado, mais iluminado. Aqueles nomes que você venera, eles também duvidavam. Os artistas cujas obras lhe tiram o fôlego, pintavam sobre camadas de insegurança. Os inovadores que mudaram paradigmas, avançavam às cegas, guiados apenas por uma obsessão que não entendiam completamente. Nessa anarquia criativa, sua voz também tem lugar. Não porque seja melhor, mas porque é única, e o universo sempre encontra espaço para o que é genuíno. A incerteza prolongada não é um acidente de percurso para quem ousa criar, é a moeda de entrada, o tributo invisível que todo visionário paga antecipadamente. Van Gogh só tocou seu primeiro pincel aos 27, uma idade que hoje consideramos tardia para começar. Darwin, em suas Confissões, descreve-se como um estudante medíocre, aquele garoto que não impressionava ninguém. Emily Dickinson tecia seus versos como segredos, para gavetas, não para glórias. Melville partiu sem saber que um dia chamariam sua obsessão por Moby Dick de obra-prima. O artista caminha sempre sob um céu nublado de olhos críticos, mas nenhum mais implacável que os seus próprios. Conheço escolas onde o primeiro dia de aula é uma cerimônia de humilhação. Professores, com ar de falsa sabedoria, anunciam que nenhum ali será escolhido. São rituais cruéis de iniciação, onde mentes criativas são treinadas para duvidar antes mesmo de criar. O mundo da arte está cheio de guardiões amargos que confundem julgamento com sabedoria. Mas eis a verdade que não te contam: cada obra-prima já foi rejeitada, cada gênio já foi chamado de tolo, e o único fracasso real é deixar que vozes alheias definam o que merece existir. Continue. Não por desafio, mas porque a criação é sua antes de ser deles. Quando alguém lhe disser, com aquela certeza barata de quem nunca ousou nada, que sua vida jamais produzirá algo, talvez a resposta adequada não seja resignação, mas o questionamento radical. E você, exatamente quem é para ditar os limites do possível? Essas vozes virão armadas com falsas profecias. Todas as grandes ideias já foram tomadas, como se a história tivesse terminado. Você começou tarde demais, ou cedo demais, ou no momento errado. Não há espaço para mais nada de valor, dito por quem nunca criou valor. São os mesmos argumentos que ecoaram para Van Gogh, para Dickinson, para tantos outros, e que só se provaram errados porque alguém se recusou a acreditar neles. O sol, na verdade, nunca se pôs. Ele apenas ilumina novas maneiras de ver o que supostamente já foi visto. A verdadeira questão não é se tudo já foi feito, mas se você já fez o que precisa fazer. No final, o único não que importa é aquele que você nunca se deu. O resto é ruído. Considere que sua vida se estenda por 80 anos, 29.200 dias para ser exato. Aos 18, você já consumiu 6.570 desses dias irrepetíveis. Aos 28, 10.220 já se esvaíram como areia entre os dedos. Aos 38, são 13.870 dias que jamais retornarão. Independente do que acredite sobre o que vem depois, uma verdade permanece: cada dia gasto ouvindo cínicos é um dia roubado de si mesmo. Agora, observe comigo. Estamos vivendo em um momento extraordinário. Historicamente, anormal. Tecnologicamente, implausível. Galaticamente, uma improbabilidade estatística. Tudo isso, aqui e agora. Diante disso, minha proposta é simples. Haja não por resultados, mas pelo ato em si. Crie coisas belas simplesmente porque pode.
Este exato momento, hoje, esta semana, este ano que parece comum, será um ponto em algum livro de história futura. Alguém o citará como a década de 2020, reduzindo nossas alegrias e agonias a um parágrafo, talvez uma nota de rodapé. Os críticos de plantão, aqueles que riram das ideias ousadas, serão apagados do registro histórico junto com suas pequenas certezas. Seus fracassos, caso ocorram, desaparecerão na maré do tempo, mas sua coragem de tentar poderá ecoar. Ainda há florestas virgens de possibilidades. Milhões de ideias por conceber. Linguagens artísticas por inventar. Fronteiras do pensamento por explorar. O mapa não está completo. Para cada um de nós, há um território inexplorado esperando, não nas estrelas, mas no ato corajoso de começar. Eles não sabiam que seriam lendas. Eram apenas humanos, cansados, duvidosos, com dias ruins como quaisquer outros. A única diferença? Recusaram-se a entregar-se ao cinismo quando tudo convidava ao desespero. Se há uma lição a extrair dessas vidas, é esta. Quando o mundo lhe der regras, vire a página e escreva na transversal. Faça como os grandes fizeram sem saber que eram grandes. Trabalhe como se o impossível fosse apenas questão de tempo. Então, com toda a sinceridade, tome sua coragem. Feche esta página. E vá criar algo que faça o universo suspirar de admiração. O mundo precisa desesperadamente do que só você pode fazer.